8 e 9. Amém. Deve dar mais som aqui para mim, por favor? Êxodo 25, 8 e 9 diz assim: e eles me farão um santuário. E eles me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. Verso 9: e fareis conforme tudo o que eu te mostrar como o modelo do tabernáculo e todos os seus utensílios. Vamos ler junto o verso 8? Vamos lá? Coloca o 8. 1, 2, 3. Olha aqui para a NVI, a versão NVI. Depois, se puder mudar, eu vou usar outra versão. Eu estou aqui com a século 21, tá bom? 1, 2, 3. Meio deles. Amém. Essas palavras o Senhor entregou ao servo Moisés, lá no Monte Sinai. Quando pensamos em uma construção, precisamos compreender que uma construção, ela precisa, antes de tudo, em primeiro lugar, ela precisa ter um propósito, uma finalidade. A palavra propósito significa intenção. Ninguém vai construir nada sem uma intenção, sem um propósito. Ninguém vai chegar aqui e mandar um monte de bloco, areia, pedra, porque nós vamos construir alguma coisa. Mas o que? Nós não sabemos ainda. Para termos uma construção, precisa de uma finalidade. Amém? Um propósito. A palavra propósito significa isso, intenção de fazer algo. Ou seja, uma construção, um projeto, uma missão, ela precisa de pelo menos responder 3 perguntas: o que, para quê e por quê. O que estamos construindo? Para que estamos construindo? E por que estamos construindo? Amém? Quem pegou isso? O que, para que e por quê? O que está sendo construído, por que está sendo construído e para que está sendo construído. E o texto que nós lemos aí, ele vai dizer: eles me farão um santuário. E o Senhor já dá aqui o para quê. Para que eles farão um santuário? Para que Ele habite no meio deles. O texto aqui que nós lemos, ele vai nos mostrar. O Senhor chama Moisés para uma reunião particular e entrega para Moisés um projeto. O Senhor chega diante de Moisés e fala: Moisés, sobe o monte, 5 quilômetros até o topo do monte, do pé do monte ao topo do monte Sinai, 5 quilômetros, 2.600 metros de altitude até o topo do monte Sinai, 750 degraus naturais, pedras, até o topo do monte. 3 horas e meia para subir até lá, para chegar até o topo do monte. O Senhor chama Moisés lá para o cume do monte e diz: eu tenho uma reunião com você lá em cima. E nós tivemos o privilégio de subir o Monte Sinai. E foi tão interessante que nós estávamos em um grupo de 32 pessoas. Só 13 pessoas subiram o Monte Sinai. O nosso guia, o meu amigo Emerson, ele explica as dificuldades e os desafios para subir o Monte Sinai. Porque não pode ser qualquer aventureiro, tem que ter condições físicas. Pessoas já morreram tentando subir o Monte Sinai, porque nós estamos falando de 2.700 metros acima do nível do mar. É uma península de várias montanhas, então é um desafio. E ele fez o papel dele, direcionar. Então, em um grupo de 32 pessoas, 13 pessoas subiram,
resolveram subir o monte. Os outros tomaram a decisão de não subir. Quando nós saímos do Cairo, às 8 horas da manhã, nós rodamos 600 quilômetros aproximadamente de ônibus, fazendo a rota do Êxodo, saindo lá do Cairo e fazendo o trajeto da rota do Êxodo, o trajeto que o povo de Israel fez, mas de ônibus e com água, e o ônibus tinha ar-condicionado. O povo lá no deserto, eles foram a pé, no meio de montanhas, deserto árido, obedeceram a voz de Deus e seguiram em rumo à promessa que Deus fez. Mas nós estávamos de ônibus, e nós gastamos ali das 8 da manhã até as 4 horas, porque no Egito tem muitas restrições. Para estar andando no Egito, precisa de documentação. Nós éramos escoltados, os turistas que têm autorização, eles são protegidos pela polícia, pelo exército, várias restrições para passar. Então o acesso dentro do Egito tem muitas restrições. Nós chegamos na península do Sinai 5 horas da tarde. E quando nós chegamos lá, nós chegamos em uma cidade chamada Sharm el-Sheikh. É a melhor cidade do Egito. Ela lembra muito o litoral norte de São Paulo, porque essa cidade é à beira do Mar Vermelho. Uma cidade muito linda, cheia de resorts. Uma cidade que encanta os olhos. Então, quando o nosso grupo chegou, nós chegamos em um resort. Esse resort era lindo. Nós recebemos uma pulseira. Quem já foi para algum hotel aí, recebe aquela pulseira que você pode chegar lá e o que você precisar, né? Quem já teve essa experiência aí? De chegar no hotel, receber aquela pulseira e você pode tomar café, comer. Ou seja, tudo nos convidando a não subir o Monte Sinai. Tudo nos convidando a ficar no hotel. Perguntamos para o guia egípcio se valia a pena subir. Ele falou: não, vocês vão se cansar. Fiquem no hotel, descansem. Mas Deus colocou no nosso coração o desejo de subir o monte. Então, das 32 pessoas, 13 resolveram subir o monte. Entre o nosso grupo, tinha o seu João. Seu João tinha 67 anos. Tem 67 anos. Um homem cheio de vida. E ele no ônibus decidiu: eu vou subir o monte. A esposa dele chegou: bem, tem certeza, bem, eu vou subir. E ela chegou em mim: pastor, aconselha aí, o senhor já subiu o monte. Eu tentei de alguma forma explicar para o seu João: seu João, não precisa subir não, nós vamos ter oportunidade de ir até Israel, lá tem o Monte Carmelo, nós vamos no Monte das Bem-aventuranças. Seu João, não precisa subir não. Ele: eu vou subir o monte. Colocou no coração o desejo de subir o Monte Sinai. 67 anos. O Emerson, o guia da nossa caravana, ele orientou. Todo o grupo ficou preocupado. E quando chegou 9 horas da noite, nós recebemos um kit ali, um cafezinho. Saímos do hotel, do hotel até o topo do Monte Sinai, 3 horas e meia, para chegar lá. Quando nós estávamos saindo, 12 pessoas reunidas ali, daqui a pouco estamos entrando no ônibus, graças a Deus seu João não veio. Quando estávamos entrando no ônibus, daqui a pouco veio o seu João: ei, espera por mim. E ele entrou no ônibus, decidido, fé. E fomos. Começamos a subida. É um ambiente surreal, é algo inacreditável, o lugar é uma experiência incrível. Toda subida estamos falando com Deus e trazemos na nossa memória o cenário bíblico dos dias, da palavra de Deus. Um homem de 80 anos de idade, Moisés, obedeceu a voz de Deus e por diversas vezes ele subiu aquele monte. Está aí a foto no monte? Ah, não é um vídeo, né? Olha que legal. Aí é um pouquinho das imagens aí. Você deve ter visto nas redes sociais lá, né? Nós começamos 00:30 a subida. Chegamos lá no monte, no topo do monte.
Graças a Deus, às 4:30 da manhã. E quem está com a gente lá? Seu João. Cheio de vigor, cheio de fé. Oramos, louvamos a Deus, choramos. Nós presenciamos o melhor pôr do sol de todo o universo. O sol nascendo lá no topo do Monte Sinai. Depois descemos o monte. Para descer é mais fácil, mas é mais difícil, porque começa a doer as batatas da perna. Entramos no ônibus 9 horas, chegamos no hotel meio-dia e tiramos o dia para descansar. Mas o seu João nos deu uma lição de fé. Um homem de 67 anos, tinha tudo para não subir. E ali o Senhor falou comigo que nós precisamos também decidir se queremos estar nos resorts da vida ou se queremos subir a montanha, o lugar da presença de Deus. Nós precisamos também decidir nos nossos dias o que queremos, se queremos conforto ou se queremos a presença de Deus. Quantos estão ouvindo isso aqui? Irmãos, o seu João nos deu uma lição. Foi um tempo muito precioso. E Deus chamou Moisés e disse para Moisés: suba o monte. E ele subiu o monte, e lá o Senhor entregou para ele a lei, o Senhor revelou para ele a sua presença, e o Senhor entregou um projeto para Moisés. Disse para Moisés: Moisés, eu quero que vocês construam um santuário. O que o Senhor desejava? Um santuário. E o que é um santuário? É um lugar consagrado. Santuário, lugar separado. E qual é o objetivo? Para que Deus pediu para Moisés construir esse lugar? Para o povo construir esse lugar? Para que Deus habitasse no meio deles. Então aqui nós já aprendemos o que, o para quê. Para quê? Para que eu possa habitar no meio deles. Assim como alguém que deseja construir um relacionamento. Você tem um relacionamento, você ama e você faz uma aliança, e quem ama quer o quê? Casar. E para casar precisa ter casa. Por isso vem a palavra casamento. Você tem um relacionamento, você tem uma aliança, você tem amor e você precisa de uma casa. Isso é casamento. O objetivo de uma casa é para viver um relacionamento. Assim como o objetivo do santuário é para que Deus habite no nosso meio. O objetivo do santuário é para que Deus habite no nosso meio. E por quê? O porquê Deus pediu isso? Porque o propósito de Deus, Deus nos criou, Deus criou o ser humano para se relacionar com o homem. Deus criou o ser humano para ter relacionamento com Ele. E Deus projetou lá na eternidade o desejo de ter uma família de muitos filhos que são santos, separados, irrepreensíveis, semelhantes a Jesus e que vivam para a glória de Deus. E é isso que nós vemos nas Escrituras, é isso que eu vejo nas Escrituras. Existe um texto bíblico nas Escrituras, e nós já aprendemos aqui no culto, em alguns cultos, e ele se repete 23 vezes. 23 vezes existe esse texto na Escritura, fora as diversas menções que se fazem a essa verdade que está registrado nas Escrituras de forma indireta. E esse verso que está registrado nas Escrituras, que se repete 23 vezes, é uma chave hermenêutica, é uma chave para a gente entender o propósito de Deus e termos luz, revelação de qual é o objetivo das Escrituras revelado na palavra. 23 vezes. Abra comigo a sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 6. Olha para quem está do seu lado, fale para essa pessoa: se tiver sono, fala para ela, se tiver sono, vai ali fora, toma um café, mais 1 minuto para tomar um café e volta, amém? Ou toma um chazinho.
Êxodo 6:2 diz assim: e disse Deus mais a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas não me reconheceram pelo meu nome, o Senhor. Estabeleci a minha aliança a eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, onde foram peregrinos. Ouvi o gemido dos israelitas, que os egípcios vêm escravizando. Lembrei-me da minha aliança. E por isso dize aos israelitas: eu sou o Senhor, e eu vos tirarei do trabalho forçado sobre os egípcios, e vos livrarei da escravidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes feitos do juízo. Aí entra o versículo que se repete 23 vezes: e eu vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que tiro do trabalho forçado sobre os egípcios. Essa expressão aqui, eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus, se repete 23 vezes nas escrituras. Outro texto, você não vai conseguir abrir, mas se você quiser anotar, anote. Jeremias 24:6. Fixarei os meus olhos sobre eles, para o seu bem, e os trarei de volta a esta terra, e edificarei e não os demolirei, plantarei e não os arrancarei. Verso 7, Jeremias 24:7. E eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e compreender-me, que eu sou o Senhor. Serão meu povo, e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Jeremias 31, verso 33. O Senhor prevê: serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Deuteronômio 26, 17 a 19. Hoje fizeste declarar que o Eterno será o teu Deus, e que tu andarias em seus abençoados caminhos, observando os seus estatutos e mandamentos e princípios, obedecendo a sua palavra. Hoje fizeste declarar que será o teu Deus e que tu andarás nos seus caminhos. Cânticos de Salomão 2,16. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ezequiel 11:20. Então procederão de acordo com os meus decretos e princípios, serão zelosos em obedecer às minhas leis, e assim serão de fato o meu povo, e eu serei o seu Deus. Ezequiel 36:28. Eu não vou ler os 23. Habitareis, portanto, na terra. Eu pessoalmente outorguei a vossos pais e antepassados, e sereis de fato o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Ezequiel 37:27. Assim meu tabernáculo, minha morada, permanecerá com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Você vai ver isso no livro de Oséias 2:23. A história de Oséias é tão interessante e profunda, porque Deus faz Oséias casar com uma adúltera. Essa mulher chamada Gomer, ela tem 3 filhos, e ela trai Oséias por diversas vezes, e Deus diz para Oséias que era para ele perdoar a sua esposa e recebê-la de volta, para que o profeta sentisse e tivesse o mesmo sentimento de Deus. E Deus mandou Oséias colocar o nome nos seus filhos, e os nomes tinham significado, e um dos significados dos nomes de uma das filhas de Oséias é exatamente isso: eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Você vai ver isso em Zacarias 13:9. Você vai ver isso declarado por Paulo em 2 Coríntios 6:15, verso 16. E que acordo tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. E como ele disse, habitarei neles, e entre eles andarei,
e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esse versículo é importante ou não é, igreja? Vamos lá, me ajuda, esse versículo é importante ou não é, igreja? Esse versículo é chave para entendermos o propósito de Deus para a nossa vida. Deus deseja habitar no nosso meio. Esse é o desejo de Deus. Assim nós vemos as escrituras, desde Gênesis até Apocalipse. Como termina Apocalipse? Apocalipse 21, verso 3. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus, Deus Pai, viverá com eles e será o seu Deus. Quem pode dar um glória a Deus? Existem diversas menções nas escrituras. Eu li alguns textos que tratam de forma direta, fora os textos que falam sobre essa verdade de forma indireta. Esse é o desejo de Deus. Deus deseja habitar no meio do seu povo. Deus deseja estar no meio do seu povo. Deus quer habitar. Para isso Ele nos projetou, para isso Ele enviou Jesus, que é o Deus Emanuel, o Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Deus enviou Jesus para quê? O plano da redenção, para que possamos voltar ao plano original, sermos a habitação de Deus. Essa é a ideia fixa de Deus. Esse é o objetivo de Deus para as nossas vidas. Por essa razão estamos aqui nesta noite. E é isso que queremos construir aqui neste lugar. Um lugar para a presença de Deus. Em Gênesis, esse lugar era um jardim. Em Êxodo, esse lugar era um tabernáculo. Nos dias de Moisés, esse lugar era um tabernáculo fixo lá em Siló. Nos dias dos reis, seja Davi e Salomão, primeiro foi um tabernáculo, o tabernáculo de Davi, onde durante 24 horas havia adoração e louvor contínuas diante da arca de Deus. Nos dias dos reis, o lugar da habitação de Deus era um tabernáculo. Nos dias de Davi e nos dias de Salomão, um templo. Deus permitiu que Salomão construísse um templo. E o que aconteceu no dia da inauguração desse templo? A glória de Deus veio. A glória de Deus veio. Quando Deus marcou o encontro com Moisés lá no Monte Sinai, o que aconteceu no monte? A glória de Deus veio, o monte fumegava, irmãos, fogo, relâmpagos. Deus disse para Moisés: tire a sandália dos teus pés, porque onde a presença de Deus está, o lugar é santo e separado. Aleluia. Quem pode glorificar Jesus? Em Gênesis era o jardim, o lugar da presença, do encontro. Em Êxodo, o tabernáculo. No período dos reis, o templo. Depois, pós-exílio, depois do cativeiro babilônico, Deus levanta Esdras, Neemias, Zorobabel. Deus levanta o profeta Ageu, Malaquias, Zacarias, para que eles reconstruíssem o templo. E pela voz do profeta Ageu, o Senhor declarou para aquele povo que estava desanimado: ei, a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa, porque Deus deseja habitar no meio do seu povo. Nos dias do Novo Testamento, agora é uma pessoa, o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, o Deus Emanuel, renunciou majestade e glória, renunciou o poder, renunciou o trono e veio e se esvaziou. Para quê? Para que nós pudéssemos novamente termos comunhão com a presença de Deus.
Depois de Pentecoste, agora, nova aliança, em Pentecoste vem o quê? O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Consolador, o Espírito que nos guia, que nos convence do pecado, e Ele veio e derramou sobre a igreja a promessa, o derramamento do Espírito Santo nada mais é do que esses 23 versículos que se repetem na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Deus deseja habitar no meio do seu povo, Deus deseja habitar dentro de nós. Nós somos, não eu, não você individualmente, mas nós, a igreja, somos morada, templo do Espírito Santo. Aleluia. E essa é a intenção de Deus, esse é o propósito de Deus, desde Gênesis, em Apocalipse, na consumação, depois do reino messiânico de Jesus, Apocalipse 21, o que vai acontecer? O próprio Deus vai descer agora, o tabernáculo de Deus entre os homens, novos céus, nova terra, agora é uma cidade chamada Nova Jerusalém, e neste lugar não vai precisar de sol, porque a luz de Jesus vai iluminar a cidade. Além do rio azul, as ruas são de ouro, de cristais, os muros são de jaspe, e é esta a cidade dos filhos de Deus, da igreja do Senhor, da Israel de Deus. Esta é a cidade, e nós vamos habitar neste lugar. Literalmente nós vamos habitar neste lugar, uma cidade física, porque nós teremos um corpo glorificado. Alguém pode glorificar Jesus? Vamos lá, eu estou pregando para alguém aqui, irmãos, me ajuda a pregar. Deus quer habitar no nosso meio. Mas, irmãos, o texto que nós lemos aqui diz que Deus entregou um modelo. Vocês vão fazer um santuário para que eu habite no meio de vocês, mas não é um santuário de qualquer jeito, tem um modelo, tem que ser do modelo de Deus. Me ajuda a pregar e olha para alguém e fala assim: para Deus habitar no nosso meio, tem que ser conforme o modelo de Deus. Tem um modelo, irmãos. Existe uma planta que já foi estabelecida por Deus, e essa construção, ela não pode ser de qualquer jeito, ela precisa ser conforme o modelo. Não é do nosso jeito, não é do jeito que eu acho, mas é conforme o modelo de Deus. E aí que está o grande problema dos nossos dias. Nós queremos a presença, todos aqui querem a presença, todos nós queremos chegar nos cultos nossos, nas nossas reuniões, e nós queremos um derramar da presença. Quantos querem avivamento aqui? O que é avivamento? Avivamento nada mais é do que um derramar da presença de Deus sobre um lugar, sobre uma geografia. Isso já aconteceu em diversos momentos da história. Aconteceu em Pentecoste, aconteceu nos dias de Lutero, John Wesley, aconteceu na Rua Azul, aconteceu no Canadá, já aconteceu na Ilhas Fiji, tantos lugares experimentaram um derramar da presença de Deus. E qual é a minha preocupação? Porque a nossa geração, os nossos filhos ainda não experimentou um avivamento. Nós vivemos um tempo em que nós não experimentamos um avivamento. E avivamento não é algo que se marca. Eu não posso dizer aqui, quinta-feira que vem vai ter um avivamento aqui. Eu não posso, nenhum homem tem esse poder de agendar avivamento. Se você ouvir algum slogan de alguma igreja dizendo 3 dias de avivamento, não, avivamento não é assim. Avivamento é desejo de Deus. Quando um avivamento acontece, irmãos, não precisa de divulgação, não precisa de mídia, não precisa de marketing. Quando um lugar está pegando fogo, precisa anunciar. Quando o lugar está pegando fogo, todo mundo percebe, está pegando fogo ali. Aleluia. Quando um crente está pegando fogo, irmão, não precisa de teatro. Quando uma igreja tem o Espírito Santo, não precisa de teatro, não precisa derrubar cadeira, não precisa fazer marabalismo. Quando a presença de Deus está no lugar, não tem como. Não tem como.
precisa ser conforme o modelo de Deus. E é por isso que Deus está nos chamando. E uma construção, além de ter uma planta, um propósito, a construção ela exige tempo, ela exige planejamento, sim ou não? Quem já construiu casa aqui? Quem já construiu sua casinha aqui? Quem já fez alguma reforma, por favor, levanta a mão aí. Precisa de tempo, né, Renato? Precisa de investimento, precisa de muita paciência. Para mim furar 2 furos na parede em casa essa semana, irmãos, eu e a Sheila deu um conflito entre a gente. Nunca acontece isso. Nunca aconteceu conflito entre nós. Né? Por causa de um furo na parede, pastor André. Comecei com a broca 6, foi para 8, depois foi para 10, não resolveu. Preciso fazer alguma coisa que tem uns buracos lá que vai ter. E não foi gambiarra, foi adaptação. Para construir algo precisa de investimento, planejamento, precisa de tempo. Tudo que essa geração não quer. Por que essa geração não quer isso? Porque essa geração está acostumada a ligar no celular, no aplicativo, e em 10 minutos chega uma pizza. Não, em casa tem... Irmãos, pede o pastel do irmãozinho aqui da frente. Pega o telefone dele. 7 minutos o pastel está lá na sua casa. 7 minutos está lá. Até menos, né? Esse dia terminou o pedido, está chegando aí. Falei, meu Deus. Bora, é assim? Rapaz... A gente está acostumado com agora 4G, agora um tal de 5G. Imagina o que vem por aí, 5G. A gente está acostumado, a nossa geração está acostumada com conforto, irmão. É bom o conforto. A facilidade dos nossos dias, toda essa é bom. Mas deixa eu dizer, facilidade gera pessoas fracas. Olha, deixa eu falar algo para vocês. Nunca mais, quando você lê as histórias do povo de Israel, diga que aquele povo murmurou, porque nós murmuramos por muito menos. Nós murmuramos, bastou não conseguir fazer a viagem, não conseguir trocar o celular, a gente já está murmurando. O povo saiu do Egito, lugar tudo estruturado, lá era a potência da época, lá eles eram escravos, mas lá era o lugar, eles tinham habitação, tinha comida, e eles saíram obedecendo a voz de Deus, e saíram para viver na dependência de Deus. E o deserto, um sol de 40 graus, áridos a pé, montanhas, desafios, vales. Então, pastor Júnior, eu lavo a minha boca agora para falar do povo de Israel, porque a nossa geração, ela está murmurando, a nossa geração deixa de servir a Deus por qualquer coisa. Nós estamos nos tornando uma geração fraca, nós não somos resilientes, nós somos a geração do mimimi, nós somos a geração que desiste por qualquer coisa. Por quê? Por conta da facilidade. Nós não queremos nem espremer a laranja para tomar um suco hoje, meu Deus do céu. Nem espremer a laranja lá a gente quer, meus irmãos. Se a internet cai, o espírito da murmuração já vem sobre nós. Se o ônibus atrasa, a gente já fica murmurando. Deixa eu te falar uma coisa, olha. Deus não ouve nem murmuração e nem reclamação. Deus ouve oração e intercessão. Vou repetir de novo isso. Sabe por que as coisas não estão acontecendo nas nossas vidas? Porque ao invés de orar, a gente murmura. E ao invés de interceder, a gente reclama. Deus ouve oração, não murmuração. Alguém pode dar glória a Deus? Vamos lá, gente, me ajuda a pregar, para o ambiente ficar bacana. Dá um glória a Deus bem alto aí. Amém, aleluia. Glória. Então, toma cuidado, irmãos. Pastor André pregou domingo aqui, para mim, aquela palavra. De uma mesma fonte não pode jorrar.
água doce e água salgada, como do mesmo manancial vai jorrar água doce e salgada. Então a gente tem que tomar cuidado, a nossa palavra, nós precisamos medir as nossas palavras, tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Tiago diz que aquele que domina a língua, esse é sábio. Dominar a língua, dominar a língua, colocar um freio sobre ela e tomar cuidado com aquilo que a gente fala, de quem a gente fala, por que a gente fala. Até de alguém que de repente pecou ou caiu, nós temos que tomar muito cuidado o que vamos falar, porque nós não sabemos o que aconteceu com essa pessoa na madrugada, nós não sabemos se Deus se reconciliou com ela na madrugada. Então nós devemos tomar muito cuidado. Eu nem sei onde eu estava aqui, irmão. Entendi. Por quê? Porque nós somos uma geração fraca. O que eu aprendi visitando Dubai, o Egito e Israel? Eles são um povo forte, resiliente, porque eles estão acostumados a sofrer. E o sofrimento faz pessoas fortes. O sofrimento faz pessoas resistentes. Tem que ser conforme o modelo de Deus. Tem que ser conforme o desejo de Deus. Eu tive a oportunidade de visitar o Instituto do Templo em Jerusalém. Enquanto que os nossos irmãos foram lá para o Muro das Lamentações, eu fui visitar o Instituto do Templo. O que é esse Instituto do Templo? É uma organização para arrecadar fundos, recursos. Eles trabalham ali no intuito de falar sobre o templo. É uma organização de rabinos israelenses junto com o governo de Israel e diversas outras nações. E quando você visita o Instituto do Templo, eu fiquei impressionado. Não pode fazer filmagens lá, nem tirar foto. Está tudo pronto. Os utensílios, o altar do sacrifício, na medida correta, exata, conforme os textos bíblicos, o altar de incenso, um candelabro, as roupas dos sacerdotes e dos levitas, tudo pronto. E ali no Instituto do Templo eles explicam toda a história do templo. Na tradição judaica eles acreditam que o lugar onde Salomão construiu o templo, que é o Monte do Templo lá em Jerusalém, eles acreditam que foi nesse lugar que Adão fez o seu primeiro sacrifício a Deus, no mesmo lugar, na mesma geografia. Eles acreditam que foi o mesmo lugar que Abel também fez um altar de sacrifício a Deus. E eles acreditam, e a Bíblia confirma isso, que foi nesse lugar que Deus chamou Abraão e disse: Abraão, vai lá no Monte Moriá e levanta o seu filho, entrega o seu filho como sacrifício para mim. E todos nós conhecemos a história do que aconteceu com Abraão. No momento em que Abraão estava sendo provado, o que aconteceu? Uma voz do céu declarou: não faça isso, porque agora eu sei que temes a Deus. E naquele momento Deus providenciou o quê? O cordeiro para o holocausto, no Monte Moriá. E nos dias de Davi, quando Davi conquistou Jerusalém, 2 Samuel 24 vai dizer que no coração de Davi brotou o desejo de construir a casa de Deus, construir o templo para o Senhor. E Davi, ele comprou aquela localidade, 2 Samuel 24, a partir do verso 17. Davi, ele comprou, ele pagou ouro, prata naquele lugar, e ele fez um sacrifício ali, naquele lugar, tem escritura. Isso é muito importante para o povo judeu. Não foi de graça, ele comprou aquela região que hoje, o antigo Monte Moriá, e hoje Sião, Monte Sião. Quando você vê nas fotos aquele monte do templo, e ali existe o que é chamado de Domo da Rocha, um lugar para guardar, um lugar sagrado para os muçulmanos. Os muçulmanos tomaram conta daquele lugar, está ocupado desde o período bizantino. Os muçulmanos tomaram conta daquele lugar e eles construíram ali o que é chamado de Domo da Rocha,
O lugar onde guarda a rocha. E que rocha que é? A rocha onde Abraão supostamente sacrificou Ismael na tradição dos muçulmanos e não Isaac. Aquele lugar é o lugar mais sagrado. O terceiro lugar mais sagrado para o Islã. Primeiro Meca, segundo Medina, terceiro aquele lugar. Porque em Meca foi o lugar que Maomé nasceu, Medina foi o lugar onde eles cuidaram de Maomé, e lá naquele lugar, supostamente, segundo a tradição islâmica, foi lá que Maomé ascendeu aos céus, e Maomé foi recebido por Jesus e por Moisés ali, segundo a tradição islâmica, naquele lugar. Por isso aquele lugar é muito sagrado para eles. E aquele lugar também é um lugar muito especial para o povo judeu, porque foi naquele lugar, Monte Sião, que eles construíram o templo de Salomão. E esse templo foi destruído nos dias de Nabucodonosor, foi reerguido novamente, foi reformado. Depois Herodes reformou aquele lugar, e naquele templo, o templo de Herodes, foi o lugar dos dias de Jesus. Jesus diversas vezes foi a Jerusalém, subiu a Jerusalém ali. Mas o que me chamou a atenção, que eu quero destacar aqui para os irmãos, é que está tudo pronto. E é tão interessante que Deus é muito detalhista. Tem que ser conforme o modelo de Deus. E você assiste um vídeo lá, e eles apresentam a terceira planta, a planta do terceiro templo, porque os judeus têm a expectativa de construir o terceiro templo. Então ele já tem recursos, os materiais do templo, os utensílios do templo estão todos prontos. Eles só estão aguardando uma coisa só acontecer: um acordo de paz para a construção daquele lugar. Isso é muito profético, porque isso diz respeito à volta de Jesus. Daniel falou sobre isso. Mateus 24 fala sobre este lugar, sobre o que vai acontecer neste lugar nos dias da volta de Jesus. Daniel capítulo 9, verso 27, fala sobre a profanação do lugar santo. Ou seja, irmãos, está tudo preparado. Isso me chamou a atenção, por quê? Porque isso é muito profético. Eles só estão aguardando um acordo de paz. Um acordo de paz. Porque os árabes dominaram aquele lugar, os palestinos, e eles estão aguardando para que eles possam construir o terceiro templo. Enquanto isso, enquanto o terceiro templo não é construído, o que eles fazem? O único lugar que eles têm acesso, o povo judeu tem acesso ali dentro de Jerusalém, é o Muro das Lamentações. E ali naquele lugar existe 24 horas, orações e intercessões. Nós visitamos aquele lugar, e não tem como visitar aquele lugar e não ser constrangido. Não tem como você visitar aquele lugar e não ser constrangido. E sabe qual é o principal propósito das orações que são feitas ali? Os judeus, eles oram dizendo: Deus, nos permite de novo, Senhor, nos entregue de novo o terceiro, entregue o lugar do templo, entregue o lugar do templo, porque nós queremos construir esse lugar, porque nós esperamos que o Messias venha reinar. Essa é a oração que é feita naquele lugar. Eles oram porque eles sabem que o templo está completamente relacionado à presença de Jesus, à manifestação do Messias. E porque isso tem a ver conosco, porque nós estamos na nova aliança. E agora o véu foi rasgado porque Jesus Cristo pagou o preço. Nós não precisamos ir a Jerusalém para adorar, nós podemos adorar agora, porque Deus é Espírito e verdade. O véu foi rasgado, nós temos agora acesso para entrar diante do Santo dos Santos. O lugar onde uma vez por ano só o sumo sacerdote poderia entrar no dia de Yom Kippur,
o dia da expiação. No mesmo lugar onde Abraão fez um altar de sacrifício a Deus. Mas nós não precisamos, para se conectar com Deus, nós não precisamos ir até lá. Não que não seja maravilhoso, porque Jerusalém, ô cidade maravilhosa, o lugar é lindo, é poderoso aquele lugar. Mas nós temos acesso à presença de Deus hoje. E sabe qual é o nosso problema? É que nós desprezamos isso. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É porque agora nós não valorizamos a presença de Deus. Nós não nos importamos. Nós estamos tão familiarizados com a igreja que o culto para a gente é só uma programação na semana. Nós estamos tão familiarizados com o culto, com o lugar da presença de Deus, que nós secularizamos. Nós desvalorizamos o culto. E essa geração precisa despertar. Vou colocar entre parênteses aqui, eu já estou encerrando a pregação. Elito, depois você faz um recorte do que eu vou falar agora, porque eu quero que esse trecho, nós vamos partilhar isso com todos os líderes, todos os obreiros, servos dessa casa de oração. Então depois você vai fazer um recorte, eu vou fazer um comunicado agora. Esse comunicado não é para os visitantes, mas é para os membros dessa casa de oração, pessoas que trabalham aqui, que são membros deste lugar, que servem este lugar. Escuta o que eu vou te falar aqui. Comunicado. E quem está falando não é um líder qualquer da internet. Quem está falando agora é o seu pastor. Se é que você tem consideração pelo seu pastor. Então todos que estão debaixo da bênção dessa igreja, todos que estão debaixo da bênção dessa igreja, eu comunico agora a vocês, que se não tiver participação nos cultos, principalmente os cultos semanais aqui, porque você tem duas opções, ou congregar na terça ou na quinta, e se não tiver participação na casa de oração, que é uma vez por mês, não vai poder atuar na igreja, debaixo da bênção dos pastores dessa casa. Amém? Então está comunicado isso. Se você não tiver compromisso com os cultos, e se você não tiver compromisso com a casa de oração, pode ser em qualquer área da igreja, pode ser tocar, pode ser no som, pode ser nos casais, pode ser jovem. Se não tiver compromisso com os cultos da igreja semanais, seja terça ou quinta-feira, e não tiver compromisso com a casa de oração, se trabalhar ou se fizer qualquer coisa, vai fazer por conta própria, não estará debaixo da bênção dessa igreja. Sabe por que eu falo isso? Porque nós aqui, nós não ficamos corrigindo as pessoas e exortando as pessoas para virem para o culto. Por quê? Porque eu trato as pessoas como pessoas maduras, e pessoas maduras não precisa ninguém ficar dizendo o que é obrigação, o que deve ser feito. Pessoas maduras sabem o que precisa ser feito. Criança que a gente tem que ficar toda hora falando, escova dente, vai tomar banho. Agora pessoas maduras sabem das suas responsabilidades. Enquanto nós estamos brincando aqui, levando o evangelho de qualquer jeito, eles estão levando a sério lá fora. Crianças estão no Muro das Lamentações orando. Eles saem dos seus trabalhos e eles correm para aquele lugar para orar. Eles oram, eles buscam a Deus 3 vezes ao dia. Na sexta-feira, a partir das 16 horas, eles se organizam, porque eles têm um sabate, o dia sagrado, e eles se reúnem com as suas famílias depois das 18 horas da sexta-feira, e eles reservam aquele tempo para buscar a Deus, para se reunir com as suas famílias. Eu fui sair sábado em Jerusalém
e andar um pouquinho, o trólebus está desligado, a cidade toda deserta, porque eles obedecem. E não precisa nenhum líder ficar apontando o dedo, falando faça isso, porque eles sabem que aquilo é obrigação deles. Da janela do hotel eu ouvia as orações, as reuniões. Eu abri a janela do hotel e eu vi os filhos, as crianças em volta da mesa, com a Torá aberta, orando. E nós, que temos o Espírito Santo, que temos as Escrituras, a revelação das Escrituras, que temos liberdade, nós secularizamos os cultos. Nós não entendemos o que é culto. Na quinta-feira nós estávamos indo para o tanque de Betesda, e a nossa guia Ruth, que é uma brasileira que mora lá há 33 anos, ela resolveu cortar caminho. Para cortar caminho nós fomos pelo portão de Damasco, e nós fomos surpreendidos com uma peregrinação de palestinos. Quem já foi na 25 de março, no dia de Natal aqui? Quem já foi? Deixa 2 vezes mais aí. Irmãos, está lá o nosso grupo, 32 pessoas descendo, e uma multidão de palestinos, árabes, subindo, 3 horas da tarde da quinta-feira. E para onde eles estavam indo? Para o lugar do templo, porque aquele lugar é sagrado para os muçulmanos. A sexta-feira é o dia sagrado para os muçulmanos. E está lá a gente, morrendo de medo. Começamos a orar, meu Deus. Olhávamos todo mundo com o chapéuzinho azul, e aquela multidão de gente subindo. E eles não estavam indo para ver um artista gospel. Eles não estavam indo porque ia ter um evento, uma conferência, ou porque tinha um pastor de renome, porque a igreja parece que só funciona se vir alguém de renome. Você vai fazer evento para lotar a igreja, para as pessoas virem para o culto. Dá uma glória a Deus aí, só para... Amém. Já estou terminando, vou terminar. E para onde eles estavam indo? Para o lugar do templo, o lugar sagrado para os palestinos. E por que eles estavam indo para lá? Porque eles entendem que aquilo é responsabilidade deles. Eles precisam estar lá orando e buscando segundo a fé deles. E a igreja está brincando. E a gente, se chover, irmão, bastou uma unha quebrar. E sabe uma coisa que eu vou falar agora de mim, pastor? As pessoas chegam em mim e dão satisfação: pastor, não vou para o culto hoje não. Aí explicam os seus motivos e as suas razões. Tudo bem, explicou para o pastor e para Deus, porque se resolveu com o pastor, mas resolveu com Deus? Porque o culto é para quem? É para o pastor ou é para Deus? Por que estamos aqui hoje? Para Deus. Então, a partir de hoje, faça um compromisso de estar na igreja, na congregação, porque é ordem: não deixei de congregar. Precisamos congregar. Tem que ser conforme o modelo de Deus. Eles estão orando 5 vezes ao dia, os muçulmanos. Tocou a sirene, eles dobram o joelho e colocam o tapetinho deles lá. Não importa onde é, irmãos. Nós andávamos no ônibus, tocava a sirene em uma mesquita, todo mundo com seus tapetinhos, eles dobravam o seu joelho e oravam a Alá. E nós não oramos. Nós oramos. Nós precisamos
mudar. É tempo de mudança. É tempo de servir a Deus de verdade. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Deus quer habitar no nosso meio. Deus quer habitar no nosso meio. Mas tem que ser conforme o modelo de Deus. Ontem eu tive a oportunidade de ir na casa do refúgio. E aconteceu algo inacreditável ali. Foi um avivamento. Não esperávamos, mas foi um avivamento. O começo de um avivamento. E sabe o que me chamou a atenção ali? Quando eu cheguei lá, Pastor Vitor, 84 anos de idade. 10 minutos antes de começar o culto, pegou o cantor cristão. Não tinha músico, não tinha pessoas, 2 ou 3 pessoas, e ele começou a louvar. Quando eu entrei ali, dobrei meu joelho, a presença de Deus veio. Deus habita onde há corações quebrantados. Por que Jesus escolheu Betânia? Porque ali em Betânia havia corações quebrantados. Deus quer habitar neste lugar, irmãos. Deus quer habitar neste lugar, Big. Deus quer derramar a presença dele neste lugar, pastores. Mas tem que ser conforme o modelo de Deus. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo. Obrigado por esse privilégio, Senhor, de estarmos aqui. Espírito Santo, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, nós te amamos. Tu és a razão da nossa vida, o sentido da nossa vida. Nós somos vasos quebrados, mas somos vasos. E somos vasos na mão do oleiro. E isso é maravilhoso, Senhor. Mesmo quebrados, nós ainda somos vasos nas mãos do oleiro. E o Senhor pode nos mudar, nos fazer novas pessoas. Eis-nos aqui nessa noite, Jesus, diante da sua presença. Abrimos o nosso coração e dizemos ao Senhor que nós queremos ser o lugar da tua habitação, Senhor. Um vaso novo, eu quero ser. Senhor amado,
Eu quero ser um vaso novo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre a igreja, sobre as nossas famílias, hoje e para sempre. Nós declaramos amém. Você pode aplaudir bem forte a Jesus.